Vamos continuar agora. Nessa aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre técnicas e intervenções em psicoterapia. Perfeito? A gente já falou que quando a gente fala em técnica, normalmente nós estamos associando isso a um protocolo ou um conceito de alguma escola de psicologia, de alguma abordagem de psicologia ou de psicoterapia. Bom, aqui nós pretendemos falar com todo mundo, certo? Mas falar com todo mundo não é simplesmente cada um faz o que quer, não é assim. A gente está partindo de pesquisas, a gente está partindo do que os resultados têm mostrado para a gente e mostrando como que a gente pode integrar isso com qualidade, perfeito? Então, o primeiro ponto é, vamos dizer, como que eu faço isso do nosso jeito aqui? É preciso dominar técnicas, tá? Ok, é preciso dominar as técnicas, é preciso dominar maneiras de intervir no meu paciente. Ou seja, a gente já sabe que o que realmente provoca a mudança, tá? O que é mais responsável por provocar a mudança são os fatores comuns. Porém, a gente também precisa dominar técnicas interventivas, os rituais que o Jerome Frank falava. O primeiro ponto para que a gente possa dominar as técnicas numa visão integrada é partir de, certo? Uma visão de ser humano sólida, ampla e realista. Eu preciso saber de que eu estou falando quando eu estou falando de, por exemplo, um paciente com depressão. Às vezes a gente recebe perguntas assim, eu costumo falar que essa é a pior pergunta de todas, quando alguém vira para você e fala assim: o que eu faço quando chega um depressivo na minha clínica? Como que eu trato um transtorno de pânico? Não é bem assim que a coisa funciona, ou seja, não existe propriamente. Você não vai chegar um dia no seu consultório e vai bater na porta do seu consultório. Pode entrar, prazer, eu sou uma ansiedade. Não é assim que funciona. O que a gente lida é pessoas. A gente está lidando com seres humanos, com suas peculiaridades, com suas questões distintas umas das outras, e que vão apresentar um conjunto específico de sintomas, veja bem, ou não. Porque às vezes as pessoas estão procurando a terapia para melhora em algum aspecto, estão com uma dificuldade relacional, algum problema de ajustamento, e às vezes não é propriamente um transtorno, tá? Mas mesmo que seja um transtorno, o transtorno mais característico, mais quadradinho que você puder imaginar, não existe um igual ao outro. Então eu preciso partir de uma visão de ser humano muito sólida, muito realista. Eu preciso saber quais são as dimensões do ser humano, quais são as possibilidades humanas, possibilidades positivas, possibilidades negativas, ou seja, até o quão bem pode ir um ser humano e o quão mal um ser humano pode ir também. Eu preciso conhecer essas possibilidades. Se eu, por exemplo, parto de uma visão extremamente tacanha e limitada, ou seja, eu só considero do ser humano especificamente o que os modelos de aprendizagem de condicionamento behaviorista estão dizendo. Bom, vai faltar bastante coisa, né? Não, para mim o ser humano é exclusivamente aquilo que o Freud descreveu, né? Nós somos vividos do inconsciente, como ele dizia, né? Não há liberdade humana, nós temos a compulsão à repetição. Bom, vai faltar bastante coisa também. Não, a neurociência, mesma coisa. Tudo isso tem suas contribuições. Eles vão trazer elementos que, se eu souber compreender bem, vão me trazer insights sobre alguma faceta do ser humano, sobre alguma característica do ser humano. Mas eu só vou conseguir fazer isso com qualidade se eu estiver sentado numa visão de humano sólida, ampla e realista, considerando suas possibilidades reais. É preciso também ter domínio de psicopatologia, e eu vejo muitas vezes que o pessoal tem preguiça disso. Quando eu falo de domínio da psicopatologia, são principalmente dois aspectos. Um aspecto é o domínio dos transtornos, ou seja, DSM, CID. Preciso conhecer aqueles transtornos, aquelas categorias que estão determinadas ali. Mas aquilo não é extremamente limitado? Mas cara pálida, tu não vai depender só daquilo. Como eu acabei de falar, a gente precisa de uma visão de ser humano ampla, realista e sólida. Mas eu preciso conhecer esses transtornos, sobretudo os principais.
Eu preciso conhecer quais são os critérios diagnósticos deles. Preciso conhecer suas características, suas principais comorbidades. Eu preciso conhecer essas coisas. Como que se dão as manifestações fenomenológicas desses transtornos, se há diferença de aparecimento, a depender da idade, a depender do gênero. Tudo isso é importante da gente considerar. E esse é um lado. O outro lado é o domínio da psicopatologia do ponto de vista da avaliação psiquiátrica. Ou seja, o exame psíquico, a chamada súmula psicopatológica. Eu preciso conhecer, saber como avaliar inteligência, vontade, oconação, senso-percepção, atenção, tá? Tudo, imaginação, tudo isso eu preciso saber avaliar e tem muito material sobre isso, tá? Não é por falta de material. Diferente do que a gente estava falando sobre os fatores comuns em psicoterapia, que a gente tem uma dificuldade de acesso, bom, aqui não. Aqui é dificuldade de correr atrás. E isso é muito simples. Basta a gente consultar e ler mesmo, marcar, entendeu? Não podemos ter preguiça disso. É preciso ter flexibilidade, ou seja, para aqueles que já têm um perfil mais médico, né, mais protocolar. Não, eu sou aqui da TCC, eu tenho um protocolo para toque, eu tenho um protocolo para ansiedade, eu tenho um protocolo para depressão. Tá bom, é excelente. Você provavelmente conhece muito psicopatologia, você não tem o problema que eu falei antes, você domina as suas técnicas, mas se faltar flexibilidade, complicou o jogo para você. Porque você não vai saber considerar os fatores comuns e a adaptação da terapia considerando as características próprias do seu cliente. Perfeito? Uma outra coisa que também há muita preguiça para correr atrás é a formação cultural. As pessoas em geral acham que ler literatura, ver filme, é diversão só. Bom, pode ser uma diversão, mas é uma diversão importante. Ou seja, alimentar a tua imaginação com boas histórias, com boas narrativas, eu preciso conhecer realidades humanas. Então, leia literatura. Leia. Ah, mas eu não gosto desse. Tá bom, mas você vai gostar de outro, não tem problema. Eu não sou desse tipo de pessoa que diz que você tem que ler tudo, até porque é impossível ler tudo. Se você pegar aquele livro lá, a História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo, eu acho que é impossível ler todos aqueles livros. Não sei nem se ele leu tudo aquilo, não sei, mas o Otto Maria Carpo é o Otto Maria Carpo. Mas não é o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer, olha, eu preciso ter aqui sei lá, vou ficar 10, 15 minutos, 20 minutos por dia, vou ler um livro de literatura. Tem que estar sempre lendo algum. E ver bons filmes. Também a realidade do cliente acima dos preconceitos. Ou seja, eu preciso olhar para o meu cliente e preciso considerar a sua realidade, tal como ela me aparece, acima de qualquer preconceito que eu possa ter. E pode ser preconceitos de vários tipos. Preconceitos religiosos, preconceitos de gênero, preconceitos enfim, qualquer tipo de preconceito, né? Mas aqueles que a gente está mais sujeito são os preconceitos oriundos das abordagens. Ou seja, meu paciente chega para mim falando que teve uma experiência X ou Y ou Z. Eu vou pegar aquela experiência que ele me narrou e eu vou ler aquela experiência. Na verdade, não foi nada disso, porque Freud explica. Não, não é assim. Eu preciso considerar o que o meu paciente está dizendo. Eu não posso olhar para ele e enquadrar ele dentro de uma visão de mundo específica e limitada de uma abordagem psicológica. Tá? Eu preciso olhar para a realidade dele. Ah, quer dizer que eu vou validar tudo que ele está dizendo? Não é isso. Tá? Não é isso. O que eu preciso é, antes de considerar qualquer coisa, qualquer interpretação, eu preciso considerar a realidade do meu cliente. E eu vou conhecendo a realidade do meu cliente com meus processos avaliativos mesmo. Sabe? Independente de eu usar uma teoria da personalidade, qualquer coisa do tipo, eu preciso saber que eu estou lidando com uma pessoa única e singular. Perfeito? Aqui nós vamos, como nós partimos de uma visão mais integrada, a gente oferece para vocês técnicas interventivas e diagnósticas oriundas das mais diversas escolas. Perfeito? E muito importante aqui, nunca confundir técnica terapêutica com a visão de ser humano de cada abordagem. Não é porque eu digo para você que, olha, este protocolo aqui, tá? Vamos pegar o protocolo mais evidente que todo mundo sabe que funciona, tá? Aproximação sucessiva e de sensibilização sistemática para transtornos fóbicos. Não é porque isso funciona
que a teoria subjacente é verdadeira. Isso é muito importante. Então se eu posso tratar fobias utilizando ferramentas do tipo comportamental, então quer dizer que Skinner tem razão. Não quer dizer que Skinner tem razão, não. Da mesma forma que eu digo, eu vou usar uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, então quer dizer que existem lá, está provado que existem crenças centrais, pensamentos automáticos. Não tem nada disso provado, tá? Isso aí é o racional, é o mito explicativo. Quando a gente avalia terapia, a gente não avalia isso. A gente avalia resultado prático, tá? Essas técnicas, elas estão inseridas ali, mas não significam que... Então, quando eu falo, Hugo, então eu vou usar a psicanálise, não existe isso. Você vai usar uma técnica, uma intervenção, ou vai avaliar um fenômeno clínico que foi construído ali pela psicanálise. Mas ninguém usa psicanálise, ninguém usa TCC, não se usa abordagens, entendeu? A abordagem, ou você tá nela e você vê as coisas do jeito dela, ou você vai utilizar uma técnica, uma intervenção específica daquela abordagem, perfeito? Isso é muito importante. Bom, eu vou aqui passar algumas técnicas consolidadas aqui, tá? Existem técnicas psicodinâmicas, ou seja, técnicas psicodinâmicas, vamos aqui manter uma linguagem comum. São técnicas de orientação psicanalítica, tá? Ou seja, vem da psicanálise ou de psicoterapias analíticas e das mais diferentes escolas, tá? A mais importante é o insight, que não é propriamente uma técnica, mas é o processo de investigação que terapeuta e paciente fazem juntos e que vai trazer luzes sobre os problemas do paciente, sobre a sua personalidade, sobre as suas características, sobre a própria psicoterapia. Ou seja, isso é um insight. E o insight serve tanto para o terapeuta conhecer mais detalhes sobre a personalidade do seu paciente, quanto para o paciente propriamente dito, ao conhecer as coisas e saber mais detalhes sobre a sua personalidade, aprender a lidar com seus problemas de melhores formas. Ou seja, há muitos problemas que são insolúveis. Por exemplo, um sujeito pode ter uma doença física incurável e estar sofrendo por causa daquela doença. É preciso aprender a lidar com aquela doença, é preciso aprender a ter defesas mais maduras em linguagem psicanalítica. Existe também o manejo da transferência e contra-transferência, ou seja, se eu tenho aqui um paciente em que eu percebo que ele está reproduzindo em mim a mesma qualidade de relação que ele tem com alguma figura objetal de sua vida extraterapêutica, bom, eu preciso saber manejar isso. Para onde eu vou conduzir? Eu vou assumir aquele papel? Eu vou cortar a onda? Tudo isso precisa ser avaliado. A interpretação, que é um dos melhores elementos para conduzir ao insight, perfeito? Mas também a atenção flutuante, ou seja, aquela técnica de estar aqui meio que conversando, uma espécie de atenção desatenta, um pouco daquilo que o chapéu do mago fala, né? Você está ali atento e desatento ao mesmo tempo e surge um elemento e você prende a sua atenção naquele elemento e você pode dar uma ênfase para aquele elemento ali, para que o seu terapeuta, seu paciente possa desenvolver insights novos de qualidade. Perfeito? Há também técnicas de origem comportamental. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Um deles é a exposição controlada. Ou seja, apresentar para um paciente, por exemplo, fóbico, pode ser uma fobia específica, uma fobia social e tal, a situação de modo controlado, às vezes até de modo imaginativo, utilizando roleplay clínico e tal, mas de maneira que ele vai se aproximando daquilo ali e passando a ver de outra maneira, ou seja, trabalha com a noção de condicionamento, mas procurando desfazer um condicionamento anterior. Prevenção de respostas, já muito clássico. O reforçamento positivo e negativo,
Ou seja, você apresentar um estímulo positivo ou retirar um estímulo negativo após um comportamento que você quer que permaneça, que você quer que continue, tá? A dessensibilização, que eu até comentei antes, né? A dessensibilização sistemática para fobias, por exemplo, de você gradualmente aproximando o sujeito daquele objeto que ele teme, daquela situação que ele teme, e fazendo ele se desensibilizar, porque ele vai vendo que, olha, eu me aproximo desse objeto e não acontece nada, me aproximo mais e não acontece nada. Então você vai contracondicionando aqui, você vai descondicionando a pessoa. Tem técnicas mais, né, antigas, né, por ser a inundação, né? Inundação é quando você pega a pessoa e joga na situação fóbica ali e caos, né? As pessoas usam menos isso hoje. Também usam menos punição, né? Não, se entende que o reforçamento é mais... e outra, não confundam punição com reforço negativo, tá? É diferente as coisas. Há também técnicas do tipo cognitiva, tá? Técnicas cognitivas estão extremamente disponíveis aí pra gente. A psicoeducação, né? Quando você vai explicando para o sujeito o modelo, o que está acontecendo, por que ele está assim, enfim, às vezes até apresentando livros que trazem insights sobre aquele transtorno dele, falar sobre as estratégias de enfrentamento dele, orientar, psicoeducação mesmo, tá? Questionamento socrático, é quando você vai tentando, a partir de perguntas sucessivas, chegar a uma crença mais fundamental do sujeito que está, por assim dizer, condicionando o aparecimento daquele deixa ou daquele sintoma, tá? A descatastrofização, que é quando o sujeito, por exemplo, tem, né, aqueles pensamentos de catastrofização, né? Tipo, não, toda vez que eu pegar um avião vai explodir e tal. Você vai ali apresentando de modo diferente, qual a pior coisa que pode acontecer. Na maioria dos casos, você vê que não são crenças infundadas. Ressignificação é muito utilizado, né? Ou seja, a terapia cognitiva parte muito daquela ideia de que não são as coisas em si que causam os problemas, não são os fatos que estão acontecendo contigo, mas é a tua interpretação desses fatos. Então eu posso dar uma interpretação diferente para os fatos da sua vida, para as coisas que estão acontecendo. A gente pode ir longe, né? Existem técnicas sistêmicas, técnicas humanistas, existenciais, logoterapêuticas, né? Mas logoterapia tem? Tem. Por exemplo, tem a derreflexão, lembra? A derreflexão é aquela técnica em que eu me afasto, né, de uma hiperreflexão, dando um outro foco para a coisa, né? Tanto que é curioso, existem poucos, mas alguns manuais que consideram a logoterapia uma abordagem cognitiva. Interessante, né? Também tem a intenção paradoxal, né, que é baseada no humor, aquela técnica que você, por exemplo, eu fico ansioso todo dia que eu chego no trabalho. Aí você vai sair de casa para trabalhar e vai falar assim, hoje no trabalho eu vou ter um surto, eu vou ficar tão ansioso que eu vou pirar. Ou seja, você joga no extremo. E o Viktor Frankl dizia que teve paciente que, uma vez fazendo isso aí, já tinha reduzido em 60%, 70% dos sintomas. Técnicas interpessoais e por aí vai. Agora, além das técnicas, a gente tem a adaptação das técnicas ao paciente, ou seja, eu preciso fazer uma seleção da técnica que eu vou utilizar, de acordo com o transtorno, de acordo com idade, uma série de outras coisas, mas a própria adaptação da técnica, ou seja, as técnicas não são adaptadas, não são aplicadas, por assim dizer, como um martelo nos pacientes. Eu preciso saber como que eu vou me aproximar daquele paciente para apresentar esta ou aquela técnica. Hugo, mas não é a mesma coisa? A dessensibilização sistemática? Não, nunca é a mesma coisa. A técnica, ela tem uma diretriz, ela tem um objetivo, ela tem uma forma de acontecer. E o que você vai fazer? Bom, você vai ter que avaliar o teu conhecimento daquela técnica com certas características do paciente que vão fazer ou modular a aplicação daquela técnica de acordo com o paciente. Então, por exemplo, os critérios. A problemática do paciente. Essa problemática é um transtorno mental específico? É uma fobia, uma depressão, uma ansiedade? Bom, então eu já vou ver que algumas técnicas vão caber, outras técnicas não vão caber. Não, a problemática não é um transtorno específico. A problemática
é um problema de ordem interpessoal, ou é um problema de saúde física, que o sujeito não está sabendo lidar, é um evento traumático que ele não está sabendo superar, é uma presença de um estressor constante na vida dele que ele não está conseguindo se livrar, ou é um transtorno super complicado e comórbido que eu vou precisar considerar, poxa, eu vou focar em qual transtorno, se a comorbidade está causando tanto impacto. Bom, isso tudo tem que ser considerado na hora de fazer a seleção das técnicas, porque muitas vezes os ensaios clínicos randomizados que definem a técnica que funciona ou não, eles vão em cima eles fazem seleção de, por exemplo, pacientes sem comorbidade, mas na clínica a maioria dos pacientes tem comorbidade. É difícil você ver um cara que é só depressivo, só ansioso. Em geral, tem comorbidade junto. E eu preciso, o protocolo não vai me dizer o que fazer. Eu preciso saber aplicar. Ou seja, eu preciso considerar essa problemática para saber como adaptar aquela técnica. Às vezes eu vou usar uma técnica específica para depressão num paciente ansioso. Por quê? Porque naquele paciente ansioso, eu tenho um fator comórbido depressivo importante. Tá? Apesar da queixa inicial dele ser mais para ansiedade. É preciso considerar a idade, tá? É criança, é adulto, o sexo, tá? Mulher, homem, a cultura, ou seja, a cultura em vários sentidos, tá? Tem aquele sentido de nível cultural que o pessoal fala, ou seja, a pessoa tem pouca cultura ou muita cultura, tá? É uma forma difícil de avaliar, mas em geral a gente está querendo dizer, sei lá, uma pessoa que tem uma cultura um pouco rasa, ela só consome cultura pop, né, padrão, Jornal Nacional, essas coisas assim, mas não só o nível cultural, a sua cultura mesmo. Às vezes você está atendendo uma pessoa de um estado brasileiro que tem certos fatores culturais que você não considera, que talvez tenha certas barreiras culturais que impedem a aplicação desta ou daquela técnica, e você não vai poder atropelar aquilo. Você precisa considerar aquilo. Perfeito? Então, esses dois sentidos de cultura precisam ser considerados aqui. A religião, nossa, o pessoal fala tanto, né, que não pode usar a terapia para impor religião, mas tem um detalhe importante também que é preciso considerar. A maioria das pessoas tem alguma religião, ou alguma visão de religiosidade ou espiritualidade. E eu preciso saber lidar com aquilo, mesmo que não seja a minha religião. Eu preciso olhar para o meu paciente, olha, esse paciente tem tal religião. Cara, se eu não conheço, vou estudar. Porque eu preciso saber, por exemplo, se essa pessoa está vivendo a religião dela. Eu sou religiosa. Mas ela está vivendo com coerência? Será que ela está, vamos dizer, aquela coisa do Igor Caruso, né? Será que eu tenho um princípio na minha frente e eu estou negando esse princípio e meu sofrimento tem a ver justamente com a negação desse princípio? Eu preciso considerar os elementos religiosos da pessoa. Ela é um praticante mesmo daquela religião ou é uma pessoa para quem a religião não é tão importante, apesar de socialmente ser importante para ela? Tudo isso tem que ser considerado. Perfeito? Outros critérios importantes. Olha, o estágio da mudança, que eu falei lá atrás do Prochaska, né? Ou seja, esse paciente está na pré-contemplação, ou seja, ele não está nem considerando a problemática. Muitas vezes chega assim, maridos e mulheres, filhos e tal, que viram indicados. Não, ele está na contemplação, ele sabe o problema, mas ele não sabe muito o que fazer ainda, não está muito disposto a mudar. Não, ele está na preparação. Não, eu estou diante de um problema, eu sei que isso é um problema, eu quero mudar. Não, ele está na execução, ele está prontinho para fazer. Até começou alguma coisa, tentou e não deu certo, ou ele já está na manutenção, ou seja, já atingimos um estágio interessante aqui e agora eu preciso prever recaídas e tal. Tá? Isso é importante para considerar. A motivação vital central. O que é motivação vital central? Camada da personalidade, ou seja, qual a motivação que sustenta toda a personalidade desse sujeito nesse estágio da vida dela? É uma pessoa de quarta camada, ou seja, sua motivação é plenamente afetiva e autocentrada, ou seja, tudo que eu busco na minha vida está girando em torno dessa motivação. Ou não, eu sou de sétima camada, ou seja, as minhas motivações menores, eles já estão a serviço da motivação do serviço, né? Da motivação da inserção social, da cidadania, do trabalho e tudo mais. Tudo isso é importante. Uma coisa que todo mundo fala, temperamento. Hugo, mas eu não gosto dos 4 temperamentos. Não precisa gostar. Apesar da gente trabalhar com os 4 temperamentos aqui, tem um curso sobre temperamentos aqui, os 4 temperamentos, mas o que é importante existe uma coisa chamada temperamento. Tá? Se você pega um livro de psicologia super científica, Gazzaniga e Heatherton, tem lá, temperamento. Temperamento considerado como algo que não é personalidade, é algo que é inato, imutável e que dá uma série de traços para a pessoa,
tá? Que a pessoa vai ter que lidar com aquilo de um jeito ou outro. Se a gente usar os 4 temperamentos, beleza, a gente tem ferramentas para isso aqui. O sujeito é colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Eu vou precisar adaptar minhas técnicas a certas características do paciente. Nunca confunda temperamento com personalidade, tá? Os traços temperamentais são aqueles traços mais básicos, aqueles que a pessoa meio que já nasce manifestando. Investiga a infância, vê como é que a pessoa era quando era mais imatura, vê como que a pessoa reage em momentos em que ela não teve muito controle da situação, em que ela não conseguiu se controlar. É assim que a gente avalia. Então, a adaptação das técnicas ao paciente é fundamental para o sucesso terapêutico. Perfeito? E eu aqui descrevi para vocês uma série de fatores importantes para que a gente considere. Veja bem, a adaptação da técnica não é só escolher a técnica, mas adaptar a forma pela qual eu vou administrar essa técnica no meu paciente. Perfeito? Bom, ficamos por aqui novamente e na próxima aula vamos continuar a nossa investigação.